Oi YouTube, tudo bem? Eu sou a Mayumi, a gente vai fazer uma leitura coletiva hoje. Lembrando que essas leituras podem não se encaixar totalmente na sua situação, mas vale a pena ver inteiro se você sentiu de assistir esse vídeo, porque pode ter alguma mensagem ou várias mensagens para você que se encaixe na sua situação. Tem uma abelhinha aqui. Opa, licença abelhinha, obrigada. Então vamos ver qual é o tema da leitura de vocês. Abelhas podem ser um sinal. Ai, licença. Bom, ela quer ficar. Ai! Ela quer ficar no vídeo, socorro. Licença, abelha. Pronto, foi embora. Tá, então o tema da leitura de vocês. O que saiu aqui? O arco-íris. Doce alívio. O que mais que tem? Novos começos e um novo caminho adiante. Nossa, tá escuro, né? Aqui, arco-íris. Talvez vocês estejam vendo muitos arco-íris. Que mais que a gente tem de tema? Então, a gente tá falando de novos começos, de um novo caminho que se abre à sua frente, de alívio, um doce alívio, né? De alguma coisa que tava pesada e que começa a aliviar. Virou mais uma carta aqui. Sementes, olha só. Sementes, novas ideias, esperança, abertura da mente, open-mindedness, né? Tipo, ter a mente aberta, assim, não só abertura, mas pode ser também expansão de consciência, né? Mas a gente ter a mente aberta para que novas ideias surjam, acho que bem ressoando bastante aqui, né? Com esse novos caminhos. Então, quando a gente mantém a mente aberta, novos caminhos podem surgir. E tá bem alinhado com as leituras das últimas semanas. Caso você esteja aqui no canal pela primeira vez, já faz um tempo que eu posto leituras, e daí eu fiquei um tempo sem postar, voltei recentemente, e agora tem só as leituras novas no canal, né? O canal tá meio vazio ainda por enquanto, mas a gente vai preencher esse espaço com mais vídeos que virão. O que mais que a gente tem aqui? Pai William. Que esse baralho é um baralho de Alice no País das Maravilhas, mas eu não sei quem é esse cara. Quem é esse personagem de Alice no País das Maravilhas? Não sei. E, na verdade, esse é um jogo de cartas. Aí ele fala aqui que você tem que, tipo... É tipo o jogo da memória, sabe? Você tem que encontrar os pares. Então, aqui é uma carta de número 6. Talvez o número 6 seja importante pra vocês. E ele fala pra encontrar a juventude inquisidora e a juventude astounded, eu acho que é tipo impressionada, sabe? Engraçado que o primeiro vídeo, né, que eu repostei, quer dizer, que eu postei nessa leva nova de vídeos, ele tinha essa carta da juventude inquisidora, então talvez fique aí a mensagem pra vocês assistirem o vídeo que eu vou deixar linkado aqui, pra vocês poderem saber qual é, porque eu não lembro o nome dele. É isso, caos. Mais uma carta, então, pra gente ver esse tema. A gente tem a espada. E espada aqui a gente tá falando de intelecto, de raciocínio, né, de mental, de comunicação também. É uma espada que tá presa, né, a carta da espada da Sakura. E aí ela tá presinha, porque senão ela sai voando. É uma espada meio rebelde. Desculpa, gente, eu tô meio resfriada. Então pode ter essa coisa aí de uma certa rebeldia nas suas palavras, pensamentos, sabe? Então, talvez segurar a língua, pra quem precisa segurar a língua. Ou pensei agora em controle mental, sabe? Tipo, você conseguindo controlar os seus pensamentos. Pode ser um novo caminho, né? De repente, se você é uma pessoa aí que tende a ser muito ansiosa, sabe? E pensa demais, né? E vai muito no negativo, sabe? Tipo, é uma pessoa muito pessimista e tal. A espada pode vir falando justamente de você conseguir ter um maior controle sobre esse tipo de emoção negativa, né? Sobre esse tipo de caos mental. E isso te ajudando a manter a mente mais aberta para possibilidades, para soluções e resultados positivos, que também era um pouco o tema dos vídeos anteriores, né? E aí eu pensei aqui também na juventude inquisidora, em relação a essa rebeldia, né, na forma como a gente fala, como a gente se comunica, ou até a rebeldia em relação às situações da forma como elas se apresentam, da gente não querer aceitar as coisas como elas são. E aí aqui tem uma coisa de controle, né, também, para que a gente consiga, tipo,
domar essa rebeldia, de certa forma, sabe? Eu acho que a rebeldia, ela é uma qualidade importante, mas tudo em excesso acaba sendo prejudicial. E me vem também uma coisa de amadurecimento, né, com esse pai, porque ele é um pai, mas ele tá de ponta cabeça. Então, de novo, a gente falando sobre novas perspectivas, né, novas formas diferentes de ver as coisas. E um amadurecimento, talvez, né, porque é um pai que ele tem uma energia, tipo, jovem, né, jovial, assim, uma coisa de juventude, de abertura, de criatividade, por ele estar de ponta cabeça, mas ele não deixa de ser um pai, né, tem essa busca pela juventude, então uma coisa de se reconectar, talvez, com a sua criança interior, com as coisas que te faziam bem, que te faziam feliz quando você era jovem, mas sem deixar de amadurecer nas suas ideias, nos seus pensamentos, na forma como você lida com as situações. Então, esse é o tema da leitura de hoje. Vamos ver conselhos. O que mais que a gente pode saber, então, pro tarô sobre a leitura? Aí tem um grupo de pessoas aqui do lado. Eu ainda tenho vergonha, gente, de gravar em público. Conselhos? Já? Vamos falar mais sobre isso. Sobre essas mensagens. Sacerdotisa, que também saiu da outra vez que eu vim gravar aqui no parque, né? Que mais? E o Pajem de Paus, esqueci o nome da carta. O Valete de Paus, Pajem de Paus, sacerdotisa. Eu acho que, de novo, trazendo essa coisa do amadurecimento, né? De uma coisa intuitiva. Eu acho que alinhar, talvez, a nossa intuição e a nossa sabedoria, o nosso discernimento, essa conexão com o nosso interior na hora de agir, sabe? Tipo, mesmo que você esteja se lançando em algum novo empreendimento, algum novo caminho, onde você precisa, ou mesmo, né, tipo, que seja, sei lá, a mesma situação, mas que você precise de ideias novas, né, que você precise ver as coisas por um outro ângulo. Essa carta me lembra a carta do pendurado também. Que você precise agir de uma forma diferente, né, e até uma coisa mais, assim, não é impulsiva a palavra que eu queria, né, impetuosa também não, tipo essa coisa assim mais, vamos ficar com impulsiva, do Pajem de Paus, né, do Valete de Paus, que traz essa coisa pra ação, assim, e você agir sem pensar muito também, assim, sabe, tipo, você se deixar guiar pela sua intuição, justamente, né, e você ter iniciativa também, né, o Valete de Paus, ele fala muito sobre isso, assim, né, essa coisa da iniciativa, da ação, do impulso para agir, mas mesmo que você esteja fazendo alguma coisa onde você se sente como um iniciante, não esquecer de buscar essa sabedoria, esse discernimento, esse conhecimento que você tem dentro de você já, essa coisa intuitiva da sacerdotisa, que é o que pode justamente te ajudar a ter diferentes perspectivas sobre as situações, a ter novas ideias, ao mesmo tempo em que você consegue ter esse impulso, né, para seguir numa coisa nova, mas sem morrer pela boca com essa espada. Me veio isso, né, tipo, sem falar coisas que você não deveria, sem você permitir que os seus pensamentos vão para um lugar muito pessimista, muito negativo, e acho que mais ou menos por aí, né, que a gente desenvolve essa ideia. O que mais? Eu quero mais cartas pra falar sobre essa situação. Acho que pode ser mais uma, a gente tem a menta. Abundância, presença, proliferação. E proliferação aqui num sentido de frutificar, né? Das coisas crescerem em abundância, justamente. Hortelã, não sei se vocês já tiveram a experiência de plantar hortelã, mas quando ela gosta do solo, né, quando ela tá num solo onde ela se dá bem, ela cresce assim, tipo, que nem mato mesmo, vira uma coisa que se você não controla, a hortelã vai só crescendo, 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 e mesmo se você podar, né, quanto mais você poda, mais forte ela fica. Então vem essa proliferação, assim, né, tipo, dessa abundância, mas de novo, há uma coisa que em excesso, tipo, ela pode atrapalhar o crescimento de outras plantas do seu jardim, da sua hortinha, né, porque se você planta a hortelã com outras plantas, ela cresce tanto
que ela acaba atrapalhando o crescimento das outras plantas também, né? Então é uma planta que ela vai bem sozinha, mas ela não vai muito bem com outras plantas no mesmo vaso. Ou no mesmo canteiro, né? Enfim, né? Tipo, dividindo o mesmo espaço, assim. Então talvez tenha um pouco disso também. Aqui na carta das sementes, a gente tem várias sementes, né? Então, acho que trazendo esse equilíbrio aí de você saber onde semear e como semear, para que você consiga colher resultados diversos, caso esse seja o seu interesse, mas se você quiser colher só hortelã, também que seja, aqui é menta, né, mas eu tô traduzindo para o português, quer dizer, trazendo para nossa realidade, porque eu já vi muito hortelã, mas eu nunca vi muitas pés de menta. Tá, devaguei, desculpa. Se você quiser um resultado específico, você focar naquele resultado específico e você cultivar, né, aquele resultado específico, porque ele tende a se proliferar com abundância e também com a persistência de você cuidar, né, porque uma planta demanda aí um certo cuidado entre o plantio e a colheita, né, demanda uma certa persistência, uma certa paciência para você ver resultados. Então, conselho final para vocês. A gente tem a borboleta. A gente teve a abelha no começo do vídeo. E a gente tem as flores da dançarina celeste. Esse baralho é o baralho da Konin. Eu acho ele lindo, mas eu ainda tô aprendendo a usar esses dois, né? Tipo, aprendendo os significados deles. Então eu trouxe os livrinhos. E aí eu vou ver o significado deles nos livrinhos pra vocês. Então, cadê a borboleta? Olha, eu abri na página da abelha. A abelha é Ernest. O que é Ernest? Alguém procura, deixa aí nos comentários. Ou eu deixo pra vocês depois. É hardworking, trabalhadora e democrática. Ah, então, né, tipo essa coisa da hortelã, que às vezes ela não é muito democrática com outras plantas. Eu vou ler a abelha, porque ela tava aqui no começo do vídeo. A personalidade da abelha é excelente para se estar em torno, especialmente quando envolve um projeto em equipe. As abelhas também adoram trabalhar de forma consistente e planejada, né? Tipo uma ação focada, direcionada, até que o objetivo final esteja completo. Elas são criaturas sensíveis, conscientes sobre muitas sutilidades ao mesmo tempo. Tipo, elas conseguem perceber várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô traduzindo aqui pra vocês ao vivo, tá? Então, desculpa qualquer coisa. Sabe? Tipo, elas estão sempre aware, tipo, estão sempre conscientes sobre aquilo que tá em volta delas, assim, né? E de várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então tem uma coisa aí de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Também são artistas de coração e geralmente conseguem acrescentar detalhes criativos para a visão do todo, né? Então elas trazem aí percepções criativas e elas agregam de uma forma legal aí pro projeto, né? Quando tem um trabalho em equipe, porque elas têm essa criatividade. E na maior parte do tempo elas têm personalidades alegres e pra cima, a não ser que elas estejam muito cansadas do trabalho. Daí elas tendem a ficar meio recolhidas. E cuidado também, porque elas podem picar. Então, quando elas estão, né, com a energia da abelha em equilíbrio, alegre, ativa, vibrante, mas fora de equilíbrio, você tende a estar estressada pela sobrecarga de trabalho, meio incomodada, irritadiça. E para conseguir trazer isso de volta, né, voltar ao equilíbrio, a sugestão é uma mini férias, então um período de descanso. A borboleta, que foi a que a gente tirou aqui. A borboleta me traz uma coisa, tipo esse azul, de novo da sacerdotisa, pensando aqui nos chakras coronário, né, no chakra frontal, no laríngeo, mas também tem esse laranjinha aqui no meio, né, então, nossa, ela, tipo, concentra aqui, ela traz as duas energias, né, tanto da sacerdotisa quanto do pajem de paus, com o laranjinha aqui pensando em chakra esplênico, né, tipo, muito trazendo pra ação mesmo. Só que o que predomina é a intuição, né? Então é você
dar mais foco na intuição e você agir a partir desse lugar, sabe? Me vem isso da borboleta. Mas vamos ver o que tem aqui. Tá falando de transformação, né, e de mudanças. Borboleta é sempre a analogia que a gente vai, né, na borboleta. A energia da borboleta está conosco durante períodos de transição. Então, novos começos vindo aí, né, período de transição, onde se encerra um ciclo e inicia outro. Também o valete falando de inícios. É um animal do ar, né, que tá aí dentro do elemento ar, que é o elemento do coração, segundo o tarô do Animal Spirit, baralho, né, oráculo. Geralmente envolve relacionamentos, ou se você ama seu trabalho, pode ser sobre a sua carreira. E a transição é acompanhada por certo desconforto, muitas vezes. Então, tá pedindo paciência para você ser gentil durante esse período com você mesma, especialmente se a borboleta for você, né? E se a borboleta for outra pessoa, você ser gentil com outra pessoa também. E deixar que amigos e atividades te apoiem quando você estiver sentindo necessidade de ficar fechadinho no seu casulo. Não se fechar tanto a ponto de que seus amigos não consigam te ajudar. E também fala pra gente se comprometer com uma rotina consistente, pode ajudar a recarregar suas energias. Quando tá em equilíbrio, a borboleta é alegre e graciosa. Fora de equilíbrio, ela pode se sentir muito frágil e frustrada. E para trazer de volta para o equilíbrio, rotina pode ajudar. Agora, o oráculo da Kuan Yin, a gente tem as flores da dançarina celeste. Ela é número 3, veio a cartinha de número 6. A sacerdotisa é o número 2. Então podem ser números aí interessantes, talvez, não sei. Eu não sou muito da coisa dos números, mas tem gente que é, então às vezes pra você pode ser útil saber os números das cartas. Aqui. As flores da dançarina celeste. Kuan Yin dança irradiando energia criativa e luz pelo céu, fazendo com que flores desçam à terra. Do mesmo modo, quando acessamos nosso poder espiritual de criação, fazemos com que nossa vida e toda a vida à nossa volta floresçam. Criar é um poder espiritual natural em seu íntimo, amado. A força pode tornar o processo mais vagaroso. Já é hora de parar de lutar e permitir que sua manifestação aconteça. Confie, relaxe, permita que sua criação flua. Então, trazendo aí essa coisa da abelha e da borboleta, né? A gente trazendo uma certa leveza para a situação. Também aqui no valete, né? Nesse pai William. Acho que pedindo justamente pra gente... o alívio, né? O doce alívio aqui do arco-íris. Me veio uma coisa de encontrar um pote... Finalmente você encontrando seu pote de ouro no fim do arco-íris. Pode ter também essa coisa da espada, né? Da gente conseguir relaxar a mente e parar de se esforçar tanto, sabe? Se vocês estão se esforçando demais pra conseguir um resultado, a carta da Kuan Yin tá falando pra gente deixar fluir e confiar também no que a gente já plantou, né? É um ser do poder feminino divino, dança com o céu, com os poderes celestiais da inspiração, e como resultado a vida floresce à sua volta. Ela traz a orientação de que você está criando algo importante neste momento, algo que está alinhado com as forças e a luz celestiais, que é importante para o caminho do despertar espiritual neste planeta. Esteja você plenamente consciente disso ou não, está acontecendo. Consciente ou inconsciente, está acontecendo. Tais manifestações estão de acordo com o seu caminho espiritual, e Kuan Yin o apoiará na manifestação delas com sua dança celeste, que invoca a luz divina da inspiração e sustentação para a criação terrena, de modo que possamos vivenciar o divino na forma, aqui na Terra. Sua luz espiritual está fluindo ao plano físico com a intenção de manifestar determinadas situações e circunstâncias da vida. O caminho da dançarina celeste Kuan Yin é o caminho Yin, ou o caminho do magnetismo divino. O poder Yin é a consciência e existência presente, que nos permite atrair para nossas vidas aquilo que desejamos. Nós nos tornamos ímãs do que desejamos: abastança, bem-estar,
paz, paixão, propósito, amizade, apoio, sucesso e tudo mais. Em vez de sairmos para lutar pelo que queremos, como se já não o tivéssemos em nosso íntimo, podemos crescer em nossa habilidade de apenas sermos e nos tornarmos simultaneamente até vivenciarmos isso em nossas vidas físicas. Acho que traz muito isso aqui, né? Tipo, no exterior, você sabe que você simplesmente é e se permite crescer, né? Que nem o Valete. E porque você confia no interior, que é a sacerdotisa, né? Então, mesmo que você pareça menor, menos ou, sabe, tipo, iniciante, no seu íntimo você já tem tudo que você precisa. É só uma questão de tempo até que aconteça. Tá escrito aqui. A fim de cultivar o poderio e permitir que a criação se manifeste em sua realidade física, você pode concentrar-se mais em permitir, fluir, entregar-se e participar do fluxo maior, em vez de seguir os caminhos comuns da cultura ocidental. Produzir, fazer as coisas acontecerem, forçar, tensionar e controlar. Kuan-Yin guia-o agora ao equilíbrio entre fazer e ser. Existência é presença, é gratidão, é quietude jubilosa e maravilha. É a percepção interior de que você é um imã espiritual e pode atrair o que desejar, simplesmente cultivando dentro de si as qualidades que deseja vivenciar exteriormente. Ela o orienta a acompanhá-la agora em sua dança celeste, tornar-se receptivo às energias celestiais e permitir que as manifestações floresçam com as flores que caem em seus pés divinos. Achei tudo. E tem tudo a ver, né, com essas coisas de... que tem no budismo do nosso exterior ser um reflexo do nosso interior, né? Também com o hermetismo, tipo essa galera aí da manifestação, né? Então primeiro tem que existir dentro da gente para que exista fora, ou o fato de que tudo que a gente vivencia fora é um reflexo do que tem dentro. Tudo a ver com essas coisas aí, né? Que a gente gosta. Então essa foi a leitura de hoje, a mensagem de vocês, e até a próxima. Se vocês quiserem marcar uma leitura comigo, tem o link na descrição aqui do vídeo, uma leitura particular. Até a próxima. Tchau!